A edição de hoje mais que especial, recebendo Eugênio Souza, técnico do Tombense, Altair Coimbra, auxiliar técnico do Tombense, Diogo Giacomini, técnico do Coimbra. Campeonato Mineiro se aproximando e hoje aconteceu um pré-arbitral com quem efetivamente, necessariamente precisa participar e discutir as ações inerentes a toda a articulação e movimentação do campeonato estadual. Então nada melhor que discutir com eles que estiveram nesse pré-arbitral sobre formato, ideias, o que foi discutido, o que teremos de novidade, enfim, muitos assuntos. Deixa eu dar uma boa noite aqui ao Diogo Giacomini, que já tá virando quase que um sócio do negócio aqui, né? Já o Rodrigo Carneiro manda subir na sala lá e fala, e aí, vamos rachar despesas e lucro? Tudo bem, Giacomini? Prazer te receber aqui mais uma vez. Boa noite, Everton, boa noite, Léo, Alê, boa noite, Vinícius, o Altair e o Eugênio também, colega de trabalho e futuro adversário no módulo 1. É um prazer estar aqui de novo para a gente conversar sobre esse pré-arbitral, uma iniciativa inédita da Federação Mineira, de chamar o pessoal do campo para poder pelo menos opinar sobre as questões inerentes ao Campeonato Mineiro. A gente sabe que a partir desse arbitral não está nada definido, mas a gente espera levar agora para os nossos presidentes aquilo que foram as maiores reivindicações do dia, para que na terça-feira que vem nós saiamos da Federação Mineira com o melhor Campeonato Mineiro possível. Eugênio Souza, que um dia treinou o Guarani, nós ainda estávamos em Divinópolis, né, Lê? Exatamente, trabalhei com o Eugênio no Guarani. Trabalhou, você era assessor de comunicação do Guarani. Eugênio Souza era o treinador, estava lá como narrador da Rádio Minas, e agora, anos depois, a gente veio se encontrar aqui no estúdio da 98. Eugênio, prazer te receber aqui, e temos muito para falar ainda desse pré-arbitral, saber exatamente o que vocês propuseram de novidades também. Prazer te receber. Verdade. Prazer é todo meu, né? Muito feliz de estar podendo participar dessa mesa tão rica, né? Conhecimento, enfim. Então, o prazer é todo meu. É verdade, foi muito importante esse pré-arbitral, foi o primeiro, né? Inédito, né? E eu vejo que com essa abertura aí, a tendência do futebol é crescer, principalmente o nosso futebol mineiro, né? E o ponto principal que eu acho é de poder privilegiar o futebol, né? Privilegiar a parte técnica. Lógico que cada clube tem seu interesse, mas eu vejo que para melhorar, até mesmo porque assim, eu acho que o grande ajuda o pequeno a crescer, né? Então assim, eu acho que quando os grandes aí tiver um pouquinho mais de boa vontade, eu acho que as coisas vão andar bem. E o futebol vai crescer. O Diogo falou muito bem hoje lá nessa reunião, né? Reivindicando aí muitas coisas para o bem do futebol, não para o bem do Coimbra, né? Mas do futebol. Eu acho que foi muito importante isso aí. Vamos falar muito sobre esses assuntos aí. E aí, Ale, tudo bem, Ale? Tudo bom, Everton. Lembrando só que o pessoal pode participar aqui com a gente, né? Pelo 993169898, nosso claro WhatsApp, também hashtag Arena98, porque como você já destacou, né? Assunto não falta. E aí, Grice, boa noite, Grice. Tudo bem, Everton? Boa noite para todo mundo. Inclusive. Um abraço principalmente para os inimigos. A lista vai aumentando, mas não tem problema não. Tem problema não, né? A gente é inoxidável, pode cuspir à vontade. Quanto mais bate o tambor, fura a pele, mas não chega na gente. Boa noite, Covid. Boa noite, Everton. Grande abraço a todos os presentes aqui no estúdio da Rádio 98, ao tele ouvinte ligado aqui em todas as plataformas. Prazer em receber o Diogo novamente, o Eugênio, pra gente falar desse Campeonato Mineiro de 2020. Altair também tá conosco. Aliás, o Altair tem um sobrenome de Coimbra, mas é auxiliar do Eugênio e não do Diogo Giacomini. Tá errado isso aí, né? Tudo bem, Altair? Prazer te receber aqui. Eu que agradeço a oportunidade, é uma alegria estar com vocês aqui nessa noite e pra gente continuar esse debate que começou hoje à tarde, muito importante pro futebol mineiro. Temos muito para tratar. Ô Giacomini, normalmente o arbitral, os executivos participam, né? Executivos, presidentes de clubes e tal. Mas a gente sabe que, em geral, cobra-se muito aprimoramento de treinadores, mas não há aprimoramento de executivos, de presidentes. Eles não precisam ter o que vocês precisam ter e que é exigido de vocês. Então, ao longo dos anos, os arbitrais da federação foram com base em discussões promovidas por essas pessoas. E agora a federação
eu acredito que posso chamar de uma inovação, fez um pré-arbitral com treinadores e com auxiliares, como é o caso do Altair. Você acha que esse pré-arbitral, ele enriqueceria o arbitral que acontece um pouco adiante? As discussões que foram feitas lá com vocês, que estão na beirada do campo, que vivem aí o dia a dia dos times do interior, dos estádios do interior, que passam os perrengues, as dificuldades, enriqueceria a discussão posterior com esse pré-arbitral de hoje? Veja bem, Everton, acho que todos os clubes, os 12 clubes que estavam lá hoje, parabenizaram a iniciativa da federação. Porque pela primeira vez, as pessoas que fazem o campeonato de dentro do campo, né, estão sendo ouvidas em relação à parte técnica, que é o que o Eugênio colocou aqui anteriormente, que é o que realmente vai fazer nós termos um produto melhor, né? Ter um jogo melhor, um campeonato melhor, um regulamento mais interessante. E o que a gente espera a partir desse pré-arbitral, e agora é o nosso papel, né, de quem participou, é conseguir levar para os nossos presidentes, né, as reivindicações que foram colocadas e para ele poder, eles que vão ter o poder de voto. Na verdade, o arbitral da próxima terça, quem são os convidados são os presidentes, né? Se ele não vai, né, não participa, ele pode nomear algum diretor, algum vice-presidente ou algum executivo que ele queira nomear para ser o representante do clube. O convite chega oficialmente para a presidência. Então, na verdade, os cartolas é que vão definir o regulamento, inscrição de jogador, licença para treinador, premiação, acesso, descenso, enfim. Tudo é definido pelos cartolas. E a ideia da federação foi levar algumas reivindicações da parte técnica que a gente espera que vão fazer com que o campeonato melhore também. Às vezes são algumas alterações mínimas no regulamento, né, mas que a gente tem, a partir delas, alguns movimentos, né, e algumas ações importantes para depois levar para o campo de jogo. Vocês acreditam que essa discussão que sempre foi muito política, né? A discussão do arbitral, de certa forma, ela é uma discussão mais política do que qualquer outra coisa. Verdade. Tanto que tem ali peso de voto, tem o voto de um clube vale mais do que do outro, é uma decisão ali muito mais política. Você acha que ela pode passar a ser um pouco mais técnica por conta dessa reunião que vocês tiveram lá hoje? De pensar um pouco em alguns pontos de que, de fato, passavam batidos? Eu acho que sim, eu acho que essa foi a ideia. Realmente o arbitral acaba sempre indo para algum aspecto financeiro, de divisão de cotas de televisão, de estádio, de poder dividir torcida no Mineirão ou não, algumas discussões nesse sentido, e se discute pouco calendário, semana cheia de treinamento, quantas datas intermediárias nós vamos ter, qual o número de jogadores que nós vamos poder inscrever no campeonato, tudo que influencia, né, a formatação do elenco, o treinamento, a parte técnica. Então a ideia de hoje foi essa, né? Foi levar alguns aspectos que os treinadores entendem importantes para a competição. Felizmente, eu acho que as 12 equipes, né, Eugênio, tinham os seus executivos lá. Então o Rui Costa estava com o Marques lá, o Bernardo Lage do Coimbra, o Paulo Brax do América, o Leandro estava representando, né, a Tombense. Então, além dos treinadores, tinha muito diretor executivo, e a gente espera que eles sejam um canal, né, de levar para os presidentes essas reivindicações, que depois a gente pode discutir aqui algumas delas. Qual foram algumas alterações que foram propostas? Diogo ou Eugênio pode responder também. Porque nós sabemos que, por exemplo, a gente conversava um pouco lá fora, de talvez uma limitação de troca de treinador, né, para clube durante o Campeonato Mineiro. Se mandou um embora, não poderia comandar um outro time, né? E se a limitação de inscrição de jogadores também foi discutida, e quais são os benefícios que vocês enxergam nessas possíveis medidas? Não sabemos ainda se serão implementadas. Foram discutidas muitas coisas, né, com relação a isso, a limitação, e foi proposto também, né? Não sei quem até que foi o Paulo Brax, que aliás eu gostaria de dar os parabéns para ele. Dei hoje pro Felipe Conceição lá, porque em outubro, né, renovando o contrato do treinador até dezembro de 2020, o Everton até deu a manchete aí,
é louvável, é tudo que o treinador precisa, né? É segurança, tempo, né? Um contrato em vigor, a gente sabe que isso não é isso que vai fazer segurar o trabalho, mas mostra o desejo do América de continuidade, né? E foi o próprio Paulo Brax que sugeriu inclusão já aos moldes do que já acontece em São Paulo, de permitir no máximo uma troca de treinador por clube na competição. É uma competição que acaba tendo uma grande limitação de datas, uma competição que vai variar aí de 16 a 18 datas, dependendo da fórmula de disputa. E eu acho que essa é uma boa reivindicação, é uma ação que vai melhorar, vai fazer o dirigente pensar duas vezes antes de contratar primeiro, né? Ou antes de trocar o treinador também. Qual foi a principal mudança apresentada por vocês? Mudança não, sugestão apresentada por vocês já para envolvendo forma de disputa, a questão dos gramados, dos estádios, a precariedade dos estádios, o que vocês, Eugênio, levaram para a mesa de discussão e o que vocês obtiveram de resposta da federação? Olha, o Leonardo sempre recebia e dava a sua ideia, né? Até o Diogo expôs o seu pensamento com relação à forma de disputa, né? De mudar a fórmula de disputa, fazer 2 turnos, né, Diogo? E foi muito discutido também com relação a privilegiar o futebol. Campos melhores, né, gramado melhor, estrutura física melhor, estádio, né, para torcedor, para imprensa. Foi discutido muito que alguns clubes hoje podem levar 23 jogadores, tem vestiário que não cabe todo mundo. Então, assim... Chuveiro, às vezes tem 20 jogadores para tomar banho, tem umas pequenas coisas, mas que fazem uma diferença, né? Aí eu vejo que é para melhorar a qualidade do futebol, melhorando a qualidade, vai melhorar o conteúdo, né? Mas essas readequações nos estádios do interior, a gente sabe que os clubes do interior não têm dinheiro. Pra pedir para fazer uma obra no interior, lá no estádio Valdemar Teixeira de Faria, os caras vão enlouquecer, porque não tem onde buscar recurso. O que o pessoal do interior como eles se posicionaram com respeito a essas readequações? Foi falado isso, né? Até alguns dirigentes, né, falaram dessa forma, que se fosse melhorar não teriam dinheiro para contratar. Mas isso aí o pessoal colocou, quem deu a ideia não é melhorar amanhã já, é de ter essa cobrança. Um clube não pode continuar, até o Marconi colocou isso, né, do Cruzeiro, não pode a gente ter jogado lá 10 anos atrás e tá o mesmo jeito. Tem que melhorar, né? Eu concordo com isso. Acho que o clube tem que evoluir, né? Então, assim, essa discussão foi válida e esse entendimento de todo mundo é em prol do futebol, né? Tem se falado muito, né, nessa mudança aí para uma regra estilo Campeonato Carioca, né, de 2 turnos. Vocês até citaram, vocês são a favor dessa mudança? Acham que contribuiria mais aí para a competitividade do campeonato? Como que a visão de vocês em relação a isso? Eu vou até deixar o Léo, o Diogo falar mais sobre isso, porque a ideia dele foi boa, né? Agora, se continuar desse jeito, o que foi colocado? Pelo menos lá que foi levantado, né? Se tiver a quarta de final, que sejam 2 jogos. Aí tem um problema da data. Porque pega o Coimbra, o Tombense, vem fazer um jogo aqui contra o Atlético, o Cruzeiro, um grande, pode ganhar, pode, mas é muito difícil. Aí se perder, vai ter o prejuízo técnico e vai ter o prejuízo financeiro, porque não vai ter o jogo de volta, que é onde que o clube poderia arrecadar, né? Aí o Diogo até lançou essa ideia do estilo deu a ideia do estilo do futebol carioca, né? Que pode ter um atrativo melhor. O que acontece? Na verdade, Coimbra, como equipe que subiu agora, né, foi o penúltimo a poder falar no arbitral. E o que eu percebi? Os grandes, né, Cruzeiro e Atlético e América, têm determinado interesse no campeonato, né? E vamos, acho que aqui a gente pode, né, falar com sinceridade. A verdade é o seguinte: eu já tive nos 3, né, e sei o pensamento do lado de lá, e
Não é por maldade, não é por menosprezo, tem muita gente nos clubes grandes que valoriza o campeonato estadual, de tal forma que o Rui Costa, o Marconi, o Benessi, o Marques, o Paulo Brax, Felipe Conceição estavam lá presentes hoje. Se não valorizassem, não estariam, mandariam um outro supervisor, uma pessoa com outro cargo menor para poder representar. Então eu percebi que eles valorizam o campeonato. Problema é o seguinte: pro clube grande, o campeonato estadual é o patinho feio, porque é exatamente o estadual que difere os 55 jogos que o jogador de alto nível faz na Europa para os 75 que ele faz no Brasil. Esses 20 jogos a mais, 18 são os jogos do estadual. Então é o patinho feio tecnicamente, porém com 13 milhões de arrecadação que entra nos cofres para eles disputarem. Então, vamos falar assim, o português claro: Cruzeiro, Atlético e América, eles vão abandonar o Campeonato Mineiro, falar que não jogam o Campeonato Mineiro? Não, com certeza não. Eu acho que eles é uma grande fonte de renda, eles querem jogar. O que eu acho que os grandes podem fazer, e parece que pelo que falou hoje o Marques na reunião junto com o Rui Costa, é uma ideia do Atlético, o próprio Felipe já vem utilizando isso no América também, é usar o estadual. O Marques até citou hoje a equipe de transição do Atlético, Sub-23, que está sendo formada para isso, e usar o estadual para dar mais rodagem para esses jogadores. Não todo o campeonato, não todos os jogos, não sei se nesse formato tão arrojado e corajoso quanto o Atlético Paranaense, mas pelo menos usando o campeonato para dar mais maturidade. O Atlético Paranaense fez uma final contra o Inter no Beira-Rio, com uma dupla de zaga, Lucas Halter e Robson Bambu, um atleta 2000, um atleta nascido em 2000. Esse menino tem 19 anos, o Lucas Halter, e o Bambu 97, 21 anos. Jogaram no Beira-Rio, não tremeram, deram contra Guerreiro, contra D'Alessandro, deram porrada lá e jogaram muito bem. Mas por quê? Porque já vivenciaram isso 2 anos no estadual, já tinham jogado jogos grandes. Então parece, que os clubes grandes podem começar a utilizar o estadual para isso, da mesma forma que o estadual atrapalha um pouco o calendário do clube grande, ele é a Copa do Mundo pra gente, ele é o nosso principal campeonato do ano, ainda mais para nós. O Tombense ainda já é um clube empresa que está há mais tempo aí no mercado, já atingiu uma Série C, o Boa belisca ali uma Série B, tá na Série C, mas pro Coimbra, pro RT, para muitas outras equipes, Tupinambás, enfim, o Campeonato Mineiro é o campeonato que nós temos para disputar, até nós atingirmos um estágio maior aí dentro do cenário nacional. Então, a fórmula que eu propus foi de um equilíbrio. O que eu percebi? Quando o Cruzeiro, Atlético e América começaram a falar, eles querem o retorno da fórmula anterior. Eles querem 4 classificados. Um turno só. 11 jogos, pronto. 2 jogos de semifinal, 2 jogos de final, 15. Caindo 2. 15 jogos e acabou, E vamos pros campeonatos nacionais que eles têm, Já os clubes do interior, como o Eugênio bem falou, reivindicando ao contrário. Além das quartas de final, que já teve jogo único, eles querem ida e volta nas quartas de final, que eles acharam que só jogar um jogo único contra Atlético, Cruzeiro ou América aqui, acaba que eles não têm chance nenhuma de progressão no campeonato. Então, uma corrente puxando para diminuir bastante o campeonato e a outra puxando para aumentar em interesses divergentes. E a proposta do Coimbra também, como o Eugênio falou, pensando no futebol mineiro, não foi pensando no Coimbra, porque se eu pensasse no Coimbra, eu fechava com as equipes do interior e jogava esse campeonato aí de 2 quartas de final, que pra gente é mais interessante. Eu tenho chance de classificar entre 12 e classificar 8, é uma chance razoável. O Coimbra tá no seu primeiro ano, tem que primeiro brigar para não cair, mas existe a chance de você classificar. E eu vou para um mata-mata de 2 jogos, um jogo em casa, um jogo fora, o que me dá mais chance de eu poder jogar, uma classificação. E mais jogos também para a equipe poder mostrar jogadores no cenário. Agora, a proposta do Coimbra qual foi?
diante disso? O calendário da CBF previu 16 datas para estaduais, com 2 datas de 25 de março e 29 de março que eles deixaram vagas porque são datas FIFA. Tá? Essas datas ficaram facultativas a todas as federações resolver. Eu quero que não tenha jogo quando tiver jogo da eliminatória, né? Aí vai prejudicar Cruzeiro, Atlético, América, que tem mais condição de ter jogador convocado, né? Decisão deles, né? E aí tem que ver no arbitral se vai usar essas 2 datas ou não. Foi discutido muito hoje no arbitral, uma questão interessante, o dia 22 de fevereiro, que é a data do carnaval, porque... É o sábado. Na verdade 22 é o domingo, né? Ou sábado. Eu não sei, acho que 22 é sábado. É sábado de carnaval. Acho que é sábado. Foi discutido muito essa data porque a CBF previu essa data como uma data de estadual e os clubes, a federação mostrou uma grande preocupação em relação ao policiamento, porque o Carnaval de Belo Horizonte está ficando crescendo cada vez mais, então assim, para as pessoas se deslocarem, para a polícia poder fazer a segurança do jogo, né? Para as delegações se deslocarem do hotel, os hotéis lotados também, a própria tradição do carnaval no interior de Minas. Hotéis, né? Então as equipes, você vai fazer um jogo numa cidade do interior que tem o carnaval bem tradicional, você não consegue hotel, né? A não ser com muita antecedência. Então tem menos até essa data aqui, se realmente se confirmar essa diretriz da polícia de não poder jogar no carnaval. Então a sugestão... São 16 mais 2 possíveis? 16 mais 2. Podendo chegar a 18. Podendo chegar a 18. Se você tirar do carnaval, 17. Se realmente falar assim, a polícia falar assim, gente, não tem como ter jogo em Belo Horizonte, no Independência, no Mineirão, no final de semana do carnaval, né? Em BH fica com rua parada, trânsito parado, enfim, aí já é uma data a menos. Proposta que o Coimbra deu, né, pro arbitral e que vai acabar sendo decidido entre uma das 3 na terça-feira que vem. Baseado, né, na ideia do Campeonato Carioca, turno e retorno com Cruzeiro e Atlético de cabeça de chave, né? 2 chaves de 6, podendo equilibrar aí, né? Fazer os potes de acordo com as classificações dos últimos campeonatos mineiros, enfim, é um critério técnico. Você joga primeiro turno dentro da sua chave, 5 jogos, né? E o segundo turno cruzado com a outra chave, 6 jogos. Tá dando os mesmos 11 do tradicional Campeonato Mineiro de 11 datas do classificatório. Porém, com uma data de semifinal de turno, uma data de final de turno, jogo único sempre, semifinal e final, depois zerou tudo, joga o retorno, uma data de semifinal, uma data de final. Aí nós temos 11, 12, 13, 14, 15, tá? 15 datas. E a sugestão, né, do Coimbra foi final do Campeonato Mineiro, independentemente de quem seja a final, quem são os disputantes, tá? No palco do Campeonato Mineiro, jogo único Mineirão, tá? 17 datas. Se algum clube tiver a competência, né? E aí nós estamos falando dos clubes grandes, de ganhar os 2 turnos, ele diminui uma data, caiu de novo para 15, é o 15 que eles querem. Esse formato tem alguma relação com o formato do Carioca? Não, o Carioca, antigo, né? O Carioca. O antigo o antigo Taça Guanabara e Taça Rio era assim? Vai fazer o Carioca vai fazer dois jogos, a finalíssima. Ele vai usar todas as datas, vai fazer 2 jogos na finalíssima. E o Carioca tem também uma pequena diferença. Se uma equipe ganhar os 2 turnos, o que eu acho um absurdo. É, né? Bizarro. Ganhar os 2 turnos, ela ainda não é campeã. Se uma terceira equipe ou se uma segunda equipe somar mais pontos nos 2 turnos, ela ainda tem direito de fazer a final. Isso. Então aí. Se bobear, deve ser domingo agora, a final do Carioca. Aconteceu 2 anos seguidos. Outra coisa que eu achei interessante, que foi levantado também, com relação ao número de inscrição, né? Aí, lógico, tem clube que dá, tem clube que não dá. Mas o que é? Limita lá 25 ou 30 inscrições, sendo que para a base é livre. Ilimitado. Mas base seria sub-20 ou sub-23? Essa questão o Atlético levantou e vai ser definido no próximo arbitral, porque em princípio o América começou pedindo sub-20 e o Atlético pediu sub-23. Então parece que o Atlético vai com um grupo de transição. Para vocês do interior... Assim, é justamente isso que eu ia falar, né? Porque o Diogo até falou que... Os clubes querem usar, os clubes grandes querem usar de certa forma como um laboratório. Eu acho que tá corretíssimo. Mas não tem coragem de assumir como um laboratório, né? Eles vão lá, porque o Atlético, por exemplo, 2 anos atrás,
fez isso. Não, vamos jogar a primeira fase com o time reserva. Aí perdeu 1, perdeu 2, perdeu 3, abandonou os reservas e foi com o titular. Então, eles não têm coragem de assumir o risco. Então, quando eu fico com dúvida com relação a essa questão da limitação de inscrições, é justamente por isso. Como que os clubes grandes vão lidar? Foi até falado isso. Até o presidente do Boa lá, o Rildo, né? Brincou com o Beneci, mas eu não tenho base, né? E o Cruzeiro tem uma base muito forte, né? O Atlético tem base forte. Mas o que eu acho que interessante é isso. Eles não podem ter medo. Já que eles consideram o Campeonato Mineiro, né? Eles consideram, não dão tanto valor como deveriam, é hora de lançar o jogador. É hora de botar os meninos pra jogar, de revelar. O futebol mineiro, eu acho que tem revelado poucos jogadores. Por quê? Talvez pela falta exatamente de coragem de fazer isso que fizeram aí. E entra o que o Vinícius falou, coragem, né? Porque Cruzeiro, Atlético e América sabe que se colocar lá e perder, a torcida vai em cima, né? Sim, mas é porque assim, É filosofia. eu vejo difícil a possibilidade, porque jogar a primeira fase é ok. Mas, por exemplo, você joga o campeonato inteiro com um time de transição ou mesclado, enfim, nomenclatura que for. Se for enfrentar Atlético e Cruzeiro na final, você acredita que um dos dois coloca um time de transição se o outro já definir que vai jogar com um profissional? Não coloca, não banca. Isso. Então joga o campeonato inteiro com um time de transição. Só que aí na hora do filé escala os principais. Agora tem uma dúvida que eu quero que vocês me respondam na volta. A televisão participou do pré-arbitral? Não mandou representante. Não. Se Cruzeiro Atlético, o América eu nem sei se faria, mas se Cruzeiro e Atlético optarem pelo Sub-23, a televisão tem alguma ponderação a fazer? Não, tudo bem, mas é o questionamento que eu tô fazendo, daqui a pouco nós vamos falar disso. Eu perguntei a vocês aqui, ainda sobre essa discussão do formato, eu acho que tá correto. Se Atlético e Cruzeiro optarem por Sub-23, eu assino embaixo. O Gris acha que não vai acontecer. A menor possibilidade. Porque por pressão da televisão ou por pressão dos próprios clubes? Não tem coragem. Você tá desafiando? Não, mas não tem, Eu acho que o Atlético vai com o Sub-23. Estão perdendo tempo. Não, tudo bem, mas tô só falando que eu acho que seria correto. Tem. Eu acho que seria correto. O Cruzeiro, por exemplo, não tem um time Sub-23. Porque quando, nós já falamos sobre isso aqui, a possibilidade de revelar jogadores é muito maior. Eu acho bom, só tô falando que não tá perdendo tempo. Tudo bem, não, eu só falei que eu acho correto. Eu também não assino nada que vai ser, não. Eu só tô dizendo que se fizer lá na frente, nossa, vou aplaudir. Eu vou aplaudir de pé. Até também foi falado dessa possibilidade, até porque, né, Diogo, o início da competição é jogo quarta, domingo. Nós que não temos categoria de base, nós temos que preparar muito bem os nossos jogadores, porque aí é 2, 3 jogadores que vão estourar. Porque vão treinar 20 dias para começar uma competição e fazer em 9 dias, né? 4 jogos. Foi uma dos motivos para que eu dei a sugestão do turno e retorno. Se você pegar as datas no calendário da CBF, ela tá dando como data 22 de janeiro, uma quarta-feira, iniciando o campeonato, 26 domingo, 29 quarta e 2 de fevereiro. Em 10 dias você jogou 4 rodadas. Nossa. Se você jogar um campeonato de 11 rodadas... É um terço da competição. Tem gente que já tá fora. Já não chega mais na semifinal. Como é que eu chego na semifinal? Se nessas 4 rodadas eu fizer 1, 2 pontos. Contar, né, vai brigar para não cair. Só para ilustrar a gente que é do interior, o lastro dos nossos jogadores, às vezes, jogador que jogou o primeiro semestre, às vezes apenas... Já estão parados há muito tempo. A gente vai, né, como é que ele vai suportar? Diferente, né, dos grandes clubes. Não dá pra rodar, né? Dá pra você jogar com o time reserva um jogo? Não dá. Eu falei assim, nós temos que tirar uma dessas datas aqui. Uma dessas datas intermediárias que ou 29 de janeiro ou não iniciar dia 22, iniciar dia 26, nós temos que tirar, porque senão nós vamos ter um campeonato no qual 3, 4 equipes podem com 4 rodadas, imagina você apresentar novembro, né, Eugênio, dezembro, o caso do Coimbra aí que não parou, que tá há 7 meses preparando o Campeonato Mineiro, e em 4 rodadas você praticamente está fora do campeonato, porque o calendário prevê quarta, domingo, quarta nas primeiras 4 rodadas. Ô Giacomini, quando vocês apresentam... Isso são coisas que ninguém ouve a parte técnica, né? É impossível você treinar uma equipe para jogar e iniciar um campeonato e fazer 4 jogos em 9 dias. Aí sai a tabela lá, você pega um Atlético na primeira rodada, o segundo você vai jogar contra o RT lá em Patos de Minas e volta para jogar contra o Cruzeiro. O Uberlândia na reunião hoje trouxe uma grande reivindicação que foi pouco ouvida pelos clubes, pouco discutida,
mas eu acho que ela tem que ser discutida para os próximos. Para esse não pode, não tem como, porque não tem tempo viável. Ele falou, gente, enquanto nós tivermos 12 equipes, o campeonato sempre vai privilegiar 6 equipes jogando em casa e 5 fora, e outras 6 ao contrário, jogando 5 em casa e 6 fora. 6 fora. O Uberlândia, quando caiu, né, e voltou agora com a gente, no módulo 2, 6 fora, né? Hã? O Uberlândia jogou 6 fora. O Uberlândia jogou 6 fora e 5 em casa, mas o problema não é esse. Esse já é um problema técnico, já é um desequilíbrio. Sim. Mas das 5 em casa do Uberlândia, uma era Atlético, uma era América. Ele jogou, na verdade, 3 jogos em casa decisivos, né? E pegou 6 fora, sendo das 6, 5 contra times que estavam disputando o mesmo campeonato que ele, só uma contra o Cruzeiro, e perdeu pro Atlético, pro América em casa. Ele teve 3 jogos para fazer pontuação em casa. Isso não pode acontecer. O Guarani caiu com uma situação muito parecida. Geralmente o time que sobe, ele tem essa desvantagem. O Coimbra deve fazer isso esse ano. Ele deve jogar 6 fora e 5 em casa. Pois é, mas olha como a tabela é complexa. O Marconi fez uma reivindicação que eu também concordo com ele hoje na reunião. Ele falou assim, por que Cruzeiro e Atlético tem que se revezar? Cada ano um joga 5 em casa e 6 fora, né? E depois no outro ano inverte. Se nós somos aqui o primeiro e o segundo colocado, nós deveríamos jogar 6 em casa. Sim. Então, na verdade, o campeonato, em termos de rodada, ele é desequilibrado tecnicamente. Só tem 2 formas de consertar isso. Ou você tem número ímpar, ou o campeonato passa para 13 ou diminui para 11, e aí você sempre vai ter um time folgando e todo mundo vai fazer número par de rodadas, em casa e fora, o que equilibra o campeonato tecnicamente. Ou você tem que derrubar essa reversibilidade que consta no regulamento de Cruzeiro e Atlético, de eles todo ano ter que jogar 5 em casa e 6 fora, 5 em casa e 6 fora. Porque como existem os clássicos, né? Você consegue diluir um pouco isso e aí você distribuir o casa e fora só do interior, para não acontecer uma tabela esdrúxula dessa aí de Uberlândia jogar 5 jogos em casa, já tá defasado em relação aos outros do interior, e desses 5 jogos, 2 contra os grandes. Agora, vocês sentiram que nada pode mudar por pressão da detentora de direitos? A coisa pode ficar exatamente como ela propõe? Olha, eu percebi, não foi o mote da discussão hoje, porque realmente a detentora dos direitos não estava presente, e também os presidentes que têm realmente o cabedal para poder fazer esse nível de discussão. Agora, eu percebi que em alguns momentos ali, né, de algumas reivindicações, né, Eugênio, os próprios, alguns dirigentes mais experientes dos clubes falando que isso vai ser difícil passar, isso vai ser difícil conseguir, devido... Fica muito ligado, né? Fica muito atrelado ao detentor. O patrocinador, né? Mas o que vocês apresentaram hoje que vocês entendem que pode passar, que pode ser uma novidade já para a próxima temporada? Eu creio que sim, algumas coisas sim. Mas o que, por exemplo? Acho que a licença, né? Treinadores. A licença já não pro ano que vem, né? Ficou em aberto. Alguns clubes queriam já para esse ano, né? Para esse ano o treinador ter licença A, clube pequeno, A ou Pro, né? Aí dirigentes e treinadores dos clubes do interior reivindicaram um tempo maior por causa do custo, né, desse curso. Custo e tempo, né? Porque geralmente o curso é em dezembro. Às vezes tem curso que tem treinador, não sei nem se é o caso, né? Mas tem algum clube que já contratou o treinador para o ano que vem, o treinador não tem a licença e não tem tempo hábil mais para fazer. Não, eu fui a favor de dar um fôlego maior, de prever para 2021. Mas acho que tem que ter. Eu acho que esse é um caminho sem volta. O caminho da qualificação profissional, isso não é só no futebol, em qualquer área. É um caminho sem volta, eu acho que a CBF está só esperando colocar todo mundo com a bundinha na cadeira lá. O Renato Gaúcho, que era o último que estava resistindo, foi, né, e fez o curso. A CBF está esperando contemplar, pegar todos esses que já trabalhavam há muito tempo. Merecidamente a CBF deu as licenças honorárias para aqueles treinadores com mais de 60 anos, né? Então, você fazer um Abel Braga, um Muricy Ramalho, um Filipão sentar numa sala de aula para estudar também aí é demais, né? Então a CBF deu as licenças para esses treinadores. Quem tinha menos de 60 anos, né, que tem mais tempo aí para a carreira, teve que fazer.
Eu acho que Renato aí, essa turma aí foram um dos últimos que estavam ainda resistindo, mas já estão fazendo, estão já no primeiro ou segundo modo, e eu acho que daqui a pouco não vai precisar nem da Federação Mineira. Eu acho que essa determinação vai vir de cima para baixo, CBF, e para trabalhar na base vai ter que ter licença B, para trabalhar em escola de futebol, licença C, e para trabalhar em Série A e Libertadores, licença A e licença Pro. Oi, pois não. Assim, você tinha perguntado se a gente viu essa possibilidade. Já, eu acho que assim, a maioria das mudanças para essa competição difícil, mas eu vejo assim de grande valia essa iniciativa, porque deu abertura. Como foi o primeiro, eu creio que isso aí vai incrementar mais. Diogo falou, todos que foram lá, né, falaram, deram a sua ideia, e a federação acolhendo, ouvindo, dizendo da possibilidade aqui, da possibilidade ali. Mas eu vejo assim, para essa competição, a maioria das coisas, como assim campo, né, estádio, não vai melhorar um estádio o campeonato, né? Assim como é necessário, né? Principalmente vestiário, campo, não dá tempo mais de mexer em algumas coisas. As vistorias são muito exigentes no interior, contra estádios do interior. Pede hidrante, pede um cadeadozinho ali, um portão aqui, mas não se preocupa com a parte principal, cara. Essa discussão precisa ir pra mesa. Mas por isso que gramados péssimos, as condições são muito ruins, né? A imprensa em algumas situações não tem a menor condição de trabalho. Mas eu acho que a discussão precisa girar em torno do futebol mesmo. Gramado de qualidade, uma condição mínima para que os jogadores sejam respeitados, e a condição é péssima, assim. Existe uma estrutura em alguns estádios, mas a maioria não tem, ou não oferece a mínima condição. Foi muito discutida a questão do gramado hoje, inclusive com a solicitação de a federação já vem fazendo um trabalho de uma empresa que a federação mesmo paga para ajudar nos gramados do interior, de consultoria. Foi até feita até uma solicitação para haver uma ajuda maior em termos da grama mesmo, da troca de alguns gramados, padronizar, né? Foi até uma solicitação do Beneci, ver se consegue padronizar os gramados, inclusive do interior, com a mesma grama do Mineirão de Independência. Lado de vestiário. Foi reclamado muito questão de disparidade técnica, né? Você põe ainda tem isso ainda, infelizmente, no Campeonato Mineiro, o mandante na sombra, num banco atrás do bandeira, e o visitante no sol, na linha de fundo, né? Que o teu jogador nem ouve o que tu tá falando, né? De tão longe que tu tá, tu também não consegue enxergar o jogo. No Farião porque não consegue. Enfim. No Farião é desse jeito. Mas são coisas, eu sei, já fui lá, mas são coisas, Ale, que existia, né? Existia campeonato raiz. Campeonato raiz, mas são coisas que a gente pode modernizar. Por exemplo, o treinador, eu tô num jogo lá, vamos pegar o exemplo do Farião, que é um grande clube, né? O Vinícius estava lá hoje assistindo a reunião também. Mas você tá lá como treinador atrás do banco, e o seu time tá defendendo o atacante do outro lado, você não tem noção da profundidade da sua linha, se a tua linha tá bem postada, tá alta, tá baixa, para falar com ele, para subir, eu não sei, se der lá um impedimento, eu não tenho noção nenhuma do que tá acontecendo lá do outro lado do campo, né? Então são coisas que ajudam muito na parte técnica, em termos um melhor espetáculo. Mas assim, analisando o Everton, assim, friamente, a reunião, o que eu percebi? Os clubes do interior estão com o pires na mão, realmente estão com muita dificuldade financeira, uma ou outra exceção, né, de alguns clubes que têm um respiro um pouco melhor, mas estão com muita dificuldade até de conseguir algumas reivindicações, tipo mais chuveiros, né? Até que a imprensa foi contemplada também, o pessoal pediu para, após alguns jogos no interior, diz que a logística do estádio, o jogador sai do campo, entra no vestiário em alguns estádios do interior, e depois a imprensa não tem mais acesso ao jogador, porque ele sai por uma porta que já dá na rua, ele já está no carro dele, então a imprensa não consegue entrevistar os jogadores, né? Até de Cruzeiro e Atlético, quando jogam no interior. Foi feita essa reivindicação também para ter uma zona mista, né? Para os estádios do interior se preparar melhor para isso também, para os atletas todos passarem por ali, para todos vocês poderem ouvir o jogador. Então, muita coisa interessante, tá? Muita coisa interessante. Mas o que eu percebo? Tudo recai sobre a cota de patrocínio. Tudo acaba recaindo sobre isso, e parece que agora também, só 2021,
que ela pode ser renegociada. O que está estabelecido já para 2020 já foi assinado pelos clubes, já está acordado, então nessa cota não vai mudar. A gente até recebeu. Oi? Os caras já até receberam. Tem gente que muita gente já antecipou. 2021 já tá na conta já. Já até gastou dinheiro. Já até gastou dinheiro. Eu queria que vocês falassem um pouco da questão que foi debatida já hoje, né? Da limitação de troca de técnicos, né? Até porque o Diogo falava, né? Um campeonato de 15 a 17 datas não faz o menor sentido um clube trocar de técnico mais do que uma vez, né? Até pela questão de qualidade do jogo mesmo. E se vocês acham possível, ou já para o ano que vem, ou para um período breve, a exigência de que um clube acerte o que deve com o treinador para poder contratar outro, como é feito hoje no Campeonato Paulista. Bom, posso? Eu acho que é ideal. Eu acho que uma troca é válida, né? Até mesmo porque o treinador pode não querer continuar, né? E aí o clube vai ter a oportunidade de trazer. Mas eu acho que a escolha tem que ser feita com sabedoria. Escolher o treinador certo na preparação, com a filosofia do clube, enfim. E se chegar num acordo, ou de mandar o treinador embora, acho que para trazer outro tem que acertar. Tem que acertar tudo, tá tudo ciente, o cara recebeu, podemos trazer outro, para ser uma coisa bem rápida, até também para o treinador que for demitido ou que quiser sair poder seguir a sua vida. Eu acho que seria de bom tamanho. Eu acho fundamental, eu estou há 3 anos, meus últimos 3 campeonatos foi Paulistão, a gente estava comentando. E em um desses, com o treinador Moacir Júnior, né, Linense, as coisas não andaram e fomos demitidos. Mas é muito séria a Federação Paulista, enquanto não fez o depósito, não rescindiu o contrato, isso nos dá uma segurança, porque, né, a gente começa um campeonato de organizar o time em 1 mês e em 3 jogos você já tem que dar o resultado. Então acho que esse modelo poderia ser copiado, porque é justo um profissional, né, que está dedicando o seu trabalho e tem os seus direitos garantidos, amparados por uma federação. Até porque os clubes, alguns clubes, 4 anos sem quer dizer, os clubes do interior não vai ter, eu acho que não vai ter time para disputar. aí de 12 equipes vamos cair aí. Mas se não tem condição de disputar, não tem que disputar mesmo. Também acho. Eu também acho. O campeão é melhor você ter menos. Pagar os técnicos, não disputa. Você não pode disputar. Não adianta você querer ter uma onça no fundo do quintal. Você não tem leitinho para dar para ela, né? Não adianta. Então é muito legal, muito bacana. Movimenta a cidade, principalmente as cidades do interior, obviamente. Movimenta as cidades do interior, é uma festa quando um time da capital vai para o interior. A gente fala de carteirinha, né? Afinal de contas, aliás, de cadeira, afinal de contas, somos do interior. E movimenta a cidade mesmo. Um jogo num sábado à tarde, num domingo, a cidade fica diferente, recebe muita gente, até a Divinópolis, por exemplo, né? A capital do Centro-Oeste mineiro ali. O pessoal das cidades vizinhas vão em dias de jogos de Atlético, Cruzeiro e tal. É muito interessante, mas se não tem dinheiro para disputar, não pode disputar. Se você pegar aí os treinadores que trabalham no interior, pode ter certeza, aí tem treinador que tem 5, 6, 7 ações na justiça aí contra clubes e não recebe. E não é só treinador, né, Everton? Jogadores. Os atletas, né, são pais de famílias, fazem um planejamento com aquela situação financeira e não paga, e no outro ano o clube ainda está disputando campeonato ainda. Eu lembro de uma situação que nós inclusive demos a notícia aqui, vocês podem me ajudar? Foi o Milagres, era técnico do Tricordiano. Pô, um dia antes de começar o campeonato. Milagres, tô comunicando aqui que eu fui demitido. O time desistiu. O time desistiu, demitiu todo mundo. Foi agora no módulo 2. Foi módulo 2, isso. Quer dizer, um negócio maluco, né? Se não tem condição, então nem se inscreva. Mas veja bem, Everton, queria fazer um contraponto seguinte, tem muito time no interior organizado. Eu joguei agora a 3ª, em 2018, joguei a 2ª esse ano e vou jogar a 1ª. Tem muito time, muito bem organizado, pé no chão, que paga em dia. Do interior? Do interior, que está em divisões menores no momento. Sim. Está em divisões, eu tô falando assim, porque tudo eu acho o seguinte, no momento que a federação colocou no regulamento que os clubes precisavam pagar antecipadamente o boleto da arbitragem, todo mundo paga. Exatamente. Então, se colocar também que precisa acertar com o treinador, ou com o jogador também, né? Que foi mandado embora, rescindir, para poder contratar o próximo treinador, eu acho que os clubes vão se adequar e concordo contigo. Se não tem condição financeira de disputar uma 1ª divisão, abra espaço para quem está organizado,
né? Tem times muito bem organizados, né? Que estão no módulo 2. Consegue citar alguns? Olha, a gente fez uma semifinal com o Nacional de Muriaé, time excelente, um estádio muito bom, um gramado perfeito, um tapete, o time organizado, acho que o Mauro Galvão era um dos investidores lá. Conversei com o treinador, com o Duílio, né? Pagamento em dia, pagamento no primeiro dia útil do mês, pagando já o mês anterior. Todo mundo terminou lá, acertou, recebeu, né? Nós temos aí o Betim Futebol agora subindo pro módulo 2, clube empresa organizado. Parece que o Mamoré estava bem organizado também. Pouso Alegre, Paulo da Pinta lá faz um trabalho muito sério, né? No módulo 2, o Atletique. O estádio do Pouso Alegre é o Manduzão. Manduzão, mas recuperaram, trocaram o gramado, tudo. Baita estádio lá, hein? Excelente. O Pouso Alegre tem média de 6, 7 mil pessoas por jogo na terceira divisão. Se esse clube ascende a segunda e a primeira, vai botar lá 10, 15 mil pessoas todo jogo. Coisa. Uma baita de uma cidade. O Atletique, não sei se vocês estão sabendo, tá contratando o Louco Abreu pro módulo 2 do campeonato. Olha só, rapaz, que coisa. Vai ser treinado pelo Gustavo Brancão? Provavelmente, né? O Fábio está em Montevidéu, né? Parece que tentando a contratação com um patrocinador forte lá, que é o Miro, o Miro Batata, né? Que vende batata na região, é um botafoguense, fã do Louco Abreu. Mas o Atletique é um time que todos, eu sei porque eu tenho no Coimbra 3 jogadores do Atletique que foram destaques lá e que a gente trouxe, e falam, não, lá tudo certinho, eles pagam tudo, a hora que a gente saiu, paga tudo que tá devendo. Então, assim, tem muito time no interior organizado e com boa condição para subir. Tem boa condição para subir. Então, eu acho que falta colocar a exigência. Mas você acha que a federação deveria ter um papel regulatório, assim, mais rigoroso com relação a cumprimento desses prazos? Demitiu, você tem X dias, senão você vai ter que ir com o seu técnico registrado aqui na federação do Sub-20. Você acredita que a federação tem que ter vocês acreditam, na verdade, que a federação tem que ter realmente esse papel? A federação não tem ingerência sobre o clube, mas ela tem ingerência sobre o campeonato. Eu trabalhei 2 anos no Palmeiras e a Federação Paulista dá show, né? Concordo com o Altair aqui que disputou, né? E ela dá show em organização nesse sentido. Primeiro que a Federação Paulista, um jogo marcado para tal dia, tal horário, o jogo vai acontecer naquele dia, naquele horário. Ele só muda se vier alguma coisa via CBF. Então é muito organizado nesse sentido. E segundo, que essa questão do treinador, né? No caso que você citou do Moacir Júnior, precisar mostrar o acerto, né? Com o depósito bancário e tal, para o Linense contratar o outro treinador, isso é fantástico, né? Isso é fenomenal. São famílias, né? Que dependem do trabalho do treinador. O treinador não pode ser tratado assim como qualquer um que sai, entra, né? E não recebe e fica por isso mesmo e vai correr atrás na justiça dos seus direitos. Eu acho que o negócio, o futebol precisa ser muito profissional. Não é só porque o Diogo falou a respeito da possibilidade, né? Do Louco Abreu jogar o módulo 2, e eu acho até que é legal para esse tipo de campeonato, esse tipo de atração. Mas é uma crítica que a gente vem fazendo bastante aqui também, queria saber a opinião. O Diogo a gente até já conhece a ideia do Coimbra de futebol, até pelo clube empresa é um pouco diferente. Mas a gente vê no Campeonato Mineiro também, né? A gente se fala muito o futebol mineiro tem revelado pouco. Aí chega no Campeonato Mineiro, a gente vai chegar no que vem, vai estar lá Agamenon, Alan Taxista, Ademilson. Agamenon já parou. A mesma turma que joga Campeonato Mineiro desde 1980. Vocês acham que é importante para o clube do interior ter essa ideia também de tentar rejuvenescer, de tentar dar oportunidade para jogadores mais jovens, em vez de ter aí sempre os mesmos jogadores rodando? Eu acho que é importante, né? Essa revelação, mas eu já tenho algum tempo que eu não disputo o módulo 2, né? A terceira divisão, e o Diogo teve a oportunidade, né? No regulamento tem, né? Se eu não me engano, no módulo 2 são 5 ou 6, né? Acima na segundona, você só pode ter 5 acima de 23 anos e no módulo 2, 7. 7. Então esses 7, no caso, eles vão trazer jogador desse nível até para promover, além do resultado técnico, né? Se ele tem condições, no caso dele, tem condições do lado técnico, eu acho que pelo lado também de marketing vai ser muito importante. E é um jogador que vai estar entre
entre os 6 que eles podem contratar acima da idade, né? Então eu acho importante, porque já tem essa abertura para os mais novos, né? O que eu acho até que complicou muito o campeonato do módulo 2. Porque eu vou te falar, esses meninos não querem nada com Dureza. Não quer, só quer festa, menino de jogador abaixo da idade. Eu tive essa experiência, né? De trabalhar assim, e depois por você mudar, você traz confiando, né? Não sei se o Diogo não teve essa dificuldade, mas pelo jeito não. Mas eu tive em alguns momentos assim, muita dificuldade de administrar assim, essa juventude por falta de compromisso. Enquanto que outros acima da idade, né, que poderiam estar disputando, mas como é limitado, né, o número de inscrição, que são sérios, jogadores sérios, ficaram sem mercado no futebol. Mas o Tombense é um clube que dispõe de uma condição boa. Tem jogadores, tem muitos jogadores saíram dali e tal. Como é que eles, digo, os dirigentes do Tombense lidam com essa situação de não optar por jogadores mais jovens, de terem uma média de idade mais alta? Para eles não é ruim, já que é um clube formador? Não, o Tombense, no caso da limitação é no módulo 2 e na segunda, né? No caso do Tombense, que é até uma situação diferente, né? Porque é um clube empresa, né? Nós temos que procurar atingir as duas metas, né? Revelar jogadores, né? De formar jogadores até para serem negociados, mas também precisamos de jogadores que vêm trazer um custo-benefício, vêm dar esse respaldo para esses atletas, no momento difícil da competição, poderem mostrar a sua qualidade e até para a equipe bem, né? Porque nós até discutimos, coloca sub-23 e tal, não ganha, aí vai ficar abalado, torcida cobrando. E quando você tem essa mescla, porque o que eu acho assim também é, se o jogador é bom, não tem idade, né? Mas como no caso do Tombense tem um exemplo, se nós temos o Felipe goleiro, né, que é muito bom goleiro. Felipe tem 32 anos. Então do Santos, né? Do Santos. Nós não podemos ter um goleiro na reserva de 34. Nós temos que ter um de 25, 24 para um goleiro de potencial para trabalhar e jogar no Tombense ou ser negociado, né? Então assim, a linha é essa. O Coimbra tem uma política de trabalhar com jogadores mais jovens, né, Jacomini? O time que vocês vão ver do Coimbra no Campeonato Mineiro é um time jovem. Time praticamente sub-23, 21, 22, 23. Nós temos 3 jogadores de alicerce que estão desde a segundona, que é o Glaicon goleiro, baita goleiro, né, que infelizmente teve lesões no América e não pôde se projetar mais. O Carciano zagueiro, que tem muito tempo aí, esse é rodado. Futebol no interior. Campeão mineiro em 1923, se eu não estiver enganado. Carciano tá voando fisicamente. Esse eu ia te pedir para deixar para mim adivinhar. Ele foi meu jogador também, é fantástico. É fantástico, uma pessoa vai passando o tempo. Mas dá muita sustentação para os meninos, isso que o Eugênio falou, e o Bruno Mineiro. Esses 3, eles são assim... Artilheiro do Campeonato Mineiro de 1942. É verdade. Bruno Mineiro eu sou fã. Bruno Mineiro ele é bom jogador, pra caramba. Bom jogador. Então os 3, assim, além de ainda produzir bem dentro do campo, eles dão um alicerce pro Coimbra. E aí não é só no campo, não. É lá no alojamento, nos meninos que moram lá. No dia a dia, no refeitório. Né? Eles dão um exemplo, né? E realmente uma diretriz para esses jogadores muito importante. O restante da maioria da equipe, né, vocês vão ver uma equipe aí de jogadores 21, 20, 22 anos, né, uma equipe bem nova. O Uberlândia, eu percebo também que vai usar muitos meninos, já usou agora no módulo 2, porque vem chegando no sub-20. Se vocês acompanharam o Campeonato Mineiro sub-20, o Uberlândia nos últimos anos, quase todos eles chegou nas finais, né, e classificou para a Copa São Paulo, vem fazendo um trabalho muito bacana lá na categoria de base. Ainda tem a participação do pai do Neymar lá, não, né? Não, acho que não tem ainda não tem mais. Parceria com a Universidade do Futebol acabou também, não acabou? Acabou. Universidade do Futebol Quem acabou. banca? Você falou em Universidade, eu lembrei de outro clube, Everton, desculpa, CAP Uberlândia, um outro clube muito organizado, todo mundo que trabalha lá fala que ele é ligado à universidade lá, né, o CAP. Paga tudo em dia, jogador, treinador, uma equipe também bem estruturada que joga no Parque do Sabiá, que é uma equipe que a gente vê que vai ascender também no futebol mineiro.
Mas eu já vejo que existe um movimento, viu, Vinícius, dos clubes do interior de usar mais garotos. Eu percebi esse movimento hoje lá no arbitral e percebi também, né, uma ideia do Atlético aí de poder utilizar bastante garotos na competição também. Deixa eu perguntar no bloco anterior. Vou falar em jogadores jovens, na tela da live agora, quem tá acompanhando vai ver aí o Louco Abreu com o pessoal do Atlético. Olha aí, ó. O Fábio Mineiro. Rapaz, então o negócio já tá quente, bem alinhado, hein? O assado de tira tá o assadão de tira ali. Tá bem, Louco Abreu. Tomaram um vinho, depois do vinhozinho, a assinatura corre frouxa ali, né? Depois o cara toma um vinho. Não sei se é garrafa, que fala o Jacomini é gaúcho, deve saber que põe a água do mate lá, é garrafa. Térmica. A térmica. 43 anos. Com todos os distintivos de clubes que ele passou. Que ele jogou. Meu amigo tá falando que a garrafa térmica dele cabe 30 litros. Na verdade é um galão. Eu acho que é uma iniciativa legal. Não sei se vocês foram a São João del Rei ultimamente, mas nós jogamos lá agora. Jogamos na terceira e subimos junto, né, com o Atlético para a segunda e jogamos lá de novo. Mas pro estádio lá, pro estilo de jogo, é um campinho menor. O estádio tá bem legal. Mas o gramado tá um tapete, eles arrumaram mesmo. É uma pressão da torcida, um caldeirão mesmo, né? Legal que eles fizeram lá. Mas o Louco Abreu ali, se ele tiver bem, é um campo que dá para passar um pouquinho ali do meio, dá para fazer uma bola na área, ele faz um bom pivô, né? Um bom prepara para alguém que chega de trás. Eu acho que é uma boa aposta. Olha aí, Eugênio, Túlio Maravilha, hein? Tá na pista aí, 8h34. Pois não, pode falar. Eu só queria lembrar no quesito falado aí bem, né? O Eugênio e o Diogo, foi esquecido a Taça Minas, né? Um calendário importante para os clubes do interior, de revelação. A crise, não sei, mas até que ponto, né? Poderia repensar nessa situação. Né, o que falta pra gente, né? O Coimbra hoje, hoje o Coimbra conseguiu os 2 acessos, mas agora o nosso próximo passo a gente precisa ser um clube no qual a categoria profissional tenha calendário o ano todo. Exatamente. Então a nossa briga agora é pra Série D do Campeonato Brasileiro. O Léo Barbosa é muito bom, viu? Pode ir pra cima dele que ele repensa sobre isso aí, ele é muito bom. Tomara que tenha condição de organizar e de ser bem efetivo nessas ideias que estão levando. É importante a gente dizer que a Taça Minas acabou porque os clubes não quiseram arcar com o custo. Né? Exatamente. Foi uma iniciativa da federação. Mas a federação poderia contribuir. Mas aí agora o Jacomini está dizendo aqui de clubes que não são tão destacados, que não são tão destacados pela imprensa e tal, mas que tem uma estrutura boa, ou seja, alguns que são mais tradicionais morrem agonizando e outros surgindo, então esses clubes precisam ter o que disputar, né? Talvez seja interessante a federação repensar. Ela precisaria dar uma vaga para a Copa do Brasil. Exatamente. E aí, pô, se torna importante. Você jogar a primeira rodada da Copa do Brasil já são milhões na tua conta de um clube do interior. Então, se uma Taça Minas Gerais, então o problema é que a federação distribui tudo no Campeonato Mineiro. Exatamente. As vagas da Série D, da Série C, da Copa do Brasil, tudo no Campeonato Mineiro. Pois mas mas aí que tá, eu disse aqui sobre a questão de discutir isso com a federação. Eu acho importante porque hoje a federação precisa criar um critério para que esses clubes bem organizados, citados pelo Jacomini, e dando uma vaga para a Copa do Brasil, efetivamente terá um valor muito maior, um interesse muito maior. Se tem clube com condição para disputar, abre, eu não sei que tipo de critério pode ser adotado, mas precisa ter uma ponte para facilitar o acesso desses times aí. Porque se for ter que passar por todos os trâmites, começa lá embaixo, vai classificando, sobe de divisão, disputa mais uma e tal, aí fica difícil. E aí os clubes que estão agonizando tomam espaço desses organizados aí que querem ascender e não conseguem. Papo aqui com o Diogo Jacomini, técnico do Coimbra, Eugênio Souza, técnico do Tombense, gente falando muito sobre campeonato estadual. Eu não vou aqui ficar pagando de bonzão e crítico do campeonato estadual o ano inteiro, e quando vocês estão aqui fala, nossa, mas o campeonato estadual é uma delícia. Eu acho o campeonato estadual no atual formato maminha de homem, não presta pra nada, tem que mudar esse formato. Se eles quiserem salvar o Campeonato Mineiro, a federação vai ter que repensar esse formato.
esse formato que se apresentou e é muito interessante. Obviamente que não vai mudar para o ano que vem, mas acho que a federação precisa receber esse formato que se apresentou, Giacomini, com mais atenção. Mas pode mudar para o ano que vem. Não, pode, isso vai ser definido no arbitral. O arbitral é que define, pode. Mas eu só acho que não vai mudar porque está muito em cima. A ideia foi apresentada no pré e agora veio um arbitral nas terça que vem. Mas quando a fórmula, entre aspas, antiga, ou dos últimos 2 anos, foi colocada em prática, eu lembro que teve uma movimentação lá, os clubes não gostaram, os clubes da capital, eles queriam que a fórmula diminuísse data. 4. Um conluio do Albertinho Simão. Vamos dar nome. Então, Alberto Simão. Esteve aqui, inclusive. Exatamente. Mas foi decidido no escuro da madrugada, fez um conluio. Ainda bem que não tá mais aqui, senão já tava perdido. Ia chegar e ter campeonato. A possibilidade dessa aí ser aprovada. Mas deixa eu te falar por que eu acho que pelo menos a gente deveria fazer a tentativa aqui em Minas do turno e retorno, que eu acho que nunca teve, né? Não sei. Não lembro. A segunda divisão sim, né? Mas só na década de 90. Eu moro aqui há 17 anos e tive 2 em São Paulo, mas nunca vi. Porque é o seguinte, a fórmula dos 11 jogos com só 4 classificados, ela é terrível pro interior. E terrível pro campeonato. Por quê? Você perde 3 jogos, acabou o campeonato. Vamos falar a verdade, né? Cruzeiro, Atlético e América são favoritos para classificar para semifinal. Você fica com 9 times do interior que treinaram, se dedicaram tempo, gastaram dinheiro e tal para tentar uma vaga na semifinal. Uma vaga. Ou seja, lá pela 7ª rodada das 11, tem um bolo aqui de 3, 4 até 5 times que não tem nada para fazer mais no campeonato. Aí você treinou o ano inteiro, né? Se preparou, contratou, né? Trouxe jogadores, trouxe fisiologistas tabela ali na frente. Pra jogar ainda, pra jogar 7 rodadas e na 8ª, na 9ª, na 10ª, 11ª você nem cai e também nem alcança a classificação. Então ele é muito ruim pro campeonato interior. Eu acho esse modelo ruim também. Pro interior é muito ruim. Eu entendo que os times da capital queiram voltar com essa forma, porque ela tem 15 jogos, né? Ela diminui o número de jogos. E vão estar lá, teoricamente. E também, concordo também que um campeonato de 12 times classificar 8, é um campeonato que você perde um pouco o critério técnico. Se for para ter só semifinal, era melhor diminuir o número de times. Eu acho que nós estamos assim, com a faca e o queijo na mão para tentar um turno e retorno, né? Com 2 campeões de turno, fazendo a finalíssima. E aí, como eu falei anteriormente, se um dos grandes for competente para ganhar os 2 turnos, ele já vai estar diminuindo, vai ter 3 semanas para treinar pro Brasileirão, né? Vai estar diminuindo as datas para as 15 que eles querem. O Vinícius Silveira está dizendo que turno e retorno foi em 1999 e também no ano 2000. Tá dizendo aqui, na época o Campeonato Mineiro era com 8 times apenas. Veja só que nós tínhamos muitas coisas para serem destacadas aqui, mas não faltará oportunidade para a gente estabelecer esse contato e discutir muito sobre ainda as ideias apresentadas nesse pré-arbitral. Tem um arbitral na próxima terça-feira. Antes disso, o Léo Barbosa vem. O Léo vem que dia, Vinícius? Terça-feira que vem. Na terça que vem que ele vem, né? Depois do arbitral. Depois do arbitral, o Léo Barbosa estará conosco aqui. Já vamos cobrar dele para dar atenção pro Giacomini. Se não der atenção pro Giacomini nesse formato aqui, nós vamos boicotar o Campeonato Mineiro aqui na rádio, né? E tem que ser assim, senão brincadeira, viu, Léo? Você é muito competente e imagino que você tenha recebido com muita atenção essa sugestão aqui do Diogo Giacomini. Falando de Diogo Giacomini, obrigado mais uma vez pela vinda aqui, Giacomini. Você é muito bom no que você... Aliás, vocês são muito bons no que vocês fazem. Sucesso pro Coimbra. Coimbra é rico demais, tem muito dinheiro. Já tá disputando a Champions League aí, porque esse time é bom demais e tem dinheiro. Mas brincadeiras à parte, parabéns pelo trabalho, sucesso. O Campeonato Mineiro se aproxima, cara. Você vai jogar no Independência, aliás, é uma notícia, né, para quem ainda não sabe. Vai levar os jogos para o Independência, então teremos a oportunidade de ver o trabalho do Giacomini e de seus comandados pertinho ali no Horto. Obrigado, Everton. É um prazer estar aqui mais uma vez. Vocês fazem um jornalismo que me agrada muito, por isso que. Mas não agrada muita gente, não. A turma aí que tá reclamando. Mas eu tô sabendo dessas brigas aí, mas
Mas não consegue, não. Pode bater tambor que vai rasgar o couro, né, Igreja? Mas não consegue. Realmente as discussões são de alto nível e acho interessante vocês trazerem a federação, porque recai muito sobre ela a questão do regulamento do campeonato, mas ela abre para os clubes. Na verdade, quem vai decidir na terça-feira que vem são os presidentes dos clubes. Vai ter articulação. Mas obrigado pelo espaço mais uma vez. O Coimbra está crescendo. Eu sinto que é uma equipe que começou grande, né? E espero que ela continue grande aí no futebol mineiro e daqui a pouco no cenário nacional também. Tomara que isso aconteça. Eugênio Souza, obrigado, sucesso para você lá no Tombense, que é um baita clube formador. É impressionante como temos jogadores do mercado que saem do Tombense, daqui a pouco o cara explode aqui, fora do Brasil. De onde veio? Do Tombense. Sucesso para você. Obrigado, prazer muito grande estar participando aqui com vocês, né? Revendo o Alexandre aí de tempos de Guarani, né? É importante essa abertura que vocês também, depois de um pré-arbitral, nos dá para fazer algumas colocações, né? Algumas reivindicações em prol do futebol, né? Então é muito legal. Espero que continue assim, né? Acho que debatendo, discutindo, mas com respeito, com entendimento para que o futebol possa crescer. Esse, pelo menos, é o meu objetivo, né? Esse tempo todo de futebol como atleta, como... Você jogou no Cruzeiro quais anos? Joguei no Cruzeiro 12 anos, né? Eu joguei 6 anos na base e 6 anos no profissional. No profissional joguei de 82 a 88. E eu comecei na base do Cruzeiro com 11 anos de idade, né? Depois também tive a oportunidade de trabalhar lá no Cruzeiro 14 anos como supervisor, coordenador, treinador, passando por várias funções, né? Depois em 2012 me desliguei, aí trabalhando, lutando aí para se firmar aí como treinador no cenário brasileiro. Você jogou qual período no Cruzeiro? Profissional de 82, quando eu subi, o treinador era o Strick, né? Até 88. Como que era ser marcado pelo Cassiano no Campeonato Mineiro? Eugênio que é campeão brasileiro, tem no currículo aí campeão brasileiro da Série D, né, Eugênio? Série D em 2014, com o Tombense. Próprio Tombense, né? O futebol tem deixado seus cabelos brancos, né, gente? É bom, né? Começou a ficar branco lá no Guarani, lembro bem. Mas enfim, lá você teve muito sucesso. Altair, obrigado pela vinda aqui, sucesso pra você também, conte sempre com a 98. Eu que agradeço a oportunidade, foi um debate muito interessante porque saiu quentinho do forno, né? Vocês permitiram aos ouvintes, a reunião aconteceu, o que pode acontecer, então acho que isso foi muito importante. E terça-feira será a mesma coisa aqui, com a presença do Leonardo Barbosa, ninguém melhor do que o Léo para falar do que foi discutido e acertado no arbitral na próxima terça-feira. O Marques, já falei, vou repetir aqui, o Cris e o Gomide falaram, não vai acontecer. Eu torço para que aconteça. Sub-23, o campeonato todo, torço, mas eu acho difícil. Mas se fizer, acho que vai ser sensacional. O Gomide falou, se fizer escalar meter o Alejandro esse ano, ele vai desembolar, meter 12 gols só na primeira fase.